Peço aos mentores de luz que me usem como instrumento através deste baralho cigano para trazer previsões precisas e objetivas sobre o que Donald Trump fará agora em relação ao Brasil mediante a prisão domiciliar de Bolsonaro. Por favor, me usem como instrumento. Assim é, assim será. Graças a Deus. Opcha! A energia do Donald Trump tá tão pesada que minha velhinha do anjo da guarda apagou. Eu vou tentar acendê-la de novo. Vamos ver se eu consigo. Acho que não. Com essas medidas que Donald Trump tomar em relação ao país, mediante tudo que está acontecendo agora. Travou. Esses mentores de luz que meus instrumentos também através deste baralho cigano para trazer previsões precisas e objetivas sobre o Donald Trump. Quais as medidas que ele poderá tomar em relação à nossa terra, em relação às pessoas envolvidas após essa prisão domiciliar. Já precisa Bolsonaro, por favor, se consumindo assim. Assim será. Graças a Deus. Não dá nem pra embaralhar, de tão forte que tá a energia. E aí o chicote vai estar lá. É claro, evidente, que a canhota... Porque assim, eu antes, eu fazia conteúdos para todas as pessoas. Inclusive, muitas pessoas que não simpatizavam muito com o Bolsonaro, mas eram pessoas de bom coração, são pessoas de bom coração, são pessoas que ou foram criadas dentro da militância, ou foram introduzidas a isso, né, levadas a isso, contaminadas por isso, porque o esquerdismo é uma doença, né? Não faz você enxergar o óbvio que está na sua frente. E através das minhas previsões, assistindo aqui todas as previsões da cigana, compreenderam que realmente que o Brasil como um todo, sendo um barco, se ele afunda, afunda todo mundo junto. E a pessoa mudou, né? A pessoa hoje, ela não pode se considerar um girassol, um patriota, mas ela quer que o Brasil se salve, ela enxerga os absurdos. Agora, eu desisti porque, segundo a minha mãe, segundo a dona Carmen, não adianta você ficar malhando em ferro frio, né? Deus a tenha. Minha mãe é falecida há vai fazer 14 anos. Então, eu não fico mais malhando esse ferro frio com essa gente. E é claro
claro, eu nem vou perder meu tempo, porque eu também não tenho tempo, né? Com 2 filhos especiais, mais de 100 animais resgatados sobre a minha responsabilidade, sendo esposa, ó, eu não tenho tempo, né? Tenho que dar consulta, tenho que dar feedback de mandalas, tenho que fazer conteúdo diário aqui pro canal. Eu não vou perder meu tempo de ficar assistindo a escardalhada, mas eles devem estar comemorando. Pois é. Quando a fome bater, porque uma coisa é você ser filhinho de papai e gostar do socialismo, com o seu iPhone, com as suas viagens, fazendo mochilada, não é não? Não se preocupando com contas. Zé apagou minha vela. Uma coisa, você ser um pai de família que levanta todo dia cedo de manhã, pega ônibus lotado, sem segurança, seus filhos numa escola lixo. Quando seus filhos adoecem, você tem que perder um dia de emprego para passar no postinho. E no final do mês, seu salário mal dá para comer. Então, eu não vou mais me referir a essas pessoas, porque quem não despertou até agora, infelizmente, né, não vai despertar mais. Podem esperar, pela energia que a cigana está sentindo aqui, tá? Essa aliança que Donald Trump tem junto a Jair Messias Bolsonaro e a nossa terra, representada pela Trump em ambos os jogos, vai muito além do que comércios exteriores, negócios. Tem a ver com liberdade. Casa dos pássaros em ambos os jogos. Os pássaros significam liberdade, democracia. E todos nós sabemos, de cor e salteado, tudo que Donald Trump sofreu de perseguições, de retaliações, de inhões. Só que é claro, a vida é uma roda, a roda gira, num dia a gente está por baixo e no outro a gente está por cima. E ele sabia que ele ia dar a volta por cima. E ele havia igual um trator contra a Agenda 2030, Agenda Woke. Tudo em favor da liberdade. E quando eu me refiro à liberdade, eu me refiro à democracia, eu me refiro a tudo. Então essa aliança que Donald Trump tem junto ao Bolsonaro é uma questão de honra para Donald Trump. Por tudo que ele passou, Casa das Nuvens, tempestades, injustiças, perseguições, inhões, que eu acabei de me referir. E do outro lado, eu tenho a Casa da Torre. E essa Casa da Torre, Girassol, não é para o Bolsonaro. Primeiro que acharam que ele não ia fazer nada pelo Brasil. E eu falei que ia, me chamaram de louca. Segundo, que falaram que se ele se importasse não ia ser grande coisa. Eu falei que ia, que a ajuda viria de fora. Me chamaram de louca. Terceiro, que as pessoas não têm noção que eles já estavam aguardando por isso. Mas não apenas aguardando. Digamos que entre um acordo, prestem atenção que eu vou revelar para vocês agora. Que entre um acordo lá de fora, aqui ó, eu tenho na mesma posição. Vocês estão vendo? Por isso que não tem cortes enquanto eu estou tirando as cartas. Nós temos 2 casas ao meio aqui em ambas as posições. E aqui eu tenho a casa 22 representando o Bolsonaro. Com a cegonha. Aqui eu tenho Donald Trump, representado pelo um país fora, que é os Estados Unidos, que sempre ajuda a vir de fora. E eu cansei de falar. Junto à casa da carta. Não.
Não tem a ver apenas com a carta que foi lançada ontem. Aliás, Donald Trump ontem, ele agiu como se o desgovernante não existisse. Ou se ele fosse nada, mesmo porque ele nem cita o nome dele. É a mesma coisa que você está passeando com seu cachorro na rua. E pessoas decentes como nós, a gente leva saquinho para recolher a caca do cachorro, não é? Mas tem pessoas porcas que deixam seus cachorros fazerem caquinhas na porta dos outros e deixam lá. Se você passar pela caquinha e não pisar na caquinha, não acontece nada. Mas se você passa pela caquinha e não vê a caquinha e pisa na caquinha, complica, né? É como o Donald Trump age com o desgovernante. Entendam bem. Eles já sabiam que de qualquer forma Bolsonaro seria preso até outubro. Eles tinham que parar Bolsonaro. E aí essa carta direcionada ao presidente Jair Messias Bolsonaro e não ao desgovernante foi atacada de mestre, combinada anteriormente. Isso você não vai ver em canal nenhum. Só se depois copiar da cigana, né? Entre Donald Trump e Jair Messias Bolsonaro. Como é que é, cigana? Só assim o chicote podia estar lá. A casa do chicote. Não tô entendendo, tá assim. Eles já sabiam que o Bolsonaro seria preso ou até agora, setembro, outubro, ou até setembro, outubro do ano que vem, 2026. Fato. Era um jogo de cartas marcadas. E eles já sabiam. Só que o que eles não sabiam é que Donald Trump e Jair Messias Bolsonaro já tinham um plano B. Mas um plano B bombástico. Bom! Nada como uma bela carta, colocando, ou melhor, sugerindo, de forma direta, a negociação sobre as tarifas do Brasil, através de Jair Messias Bolsonaro e não desgovernante, para cutucar a onça com vara curta. A onça perder a linha e agir com imprudência. É esse. Não que Bolsonaro quisesse que o Brasil fosse taxado, mas isso seria inevitável, porque o Brasil, nós sabemos pelas atitudes do atual desgovernante, que ele está fazendo tudo para ignorar, cutucar e piorar a situação do Brasil em relação aos Estados Unidos. Então isso seria inevitável. Aí sim, o jogo começou. O chicote vai estar lá. O jogo começou. Olha aqui essas cartinhas. Presta atenção no que eu vou dizer. É claro que nenhum de nós, mediante a honestidade e integridade de Jair Messias Bolsonaro, gostaríamos que ele estivesse preso neste momento na sua casa, sem contato especialmente com o filho, sem poder postar e sem poder ajudar mediante as eleições que virão. Mas era exatamente o que precisava acontecer. Visto que ninguém tirava dos governantes, ninguém se acovardava, ou pior, todos se acovardavam e ninguém tomava atitude nenhuma. Então, nada que chegar no limite. Afinal, Donald Trump mandou uma carta assinada por ele, oficial, vinda da Casa Branca, para fazer um acordo e eles prenderam Bolsonaro com tornozeleira, etc e tal, dando um dane-se para a Carta Branca de Donald Trump. Vocês sabem o que vai acontecer agora? Lembra que a cigana não veio falando de hoje? Que a corda teria que esticar até o limite. E quando tivesse para estourar, é que as coisas iam acontecer. O que eu não vim aqui tirar
sobre os senadores, nem sobre Alcolumbre, nem sobre Mota, nem sobre os senadores acovardados. Eu vim tirar sobre as medidas de Donald Trump, que já eram combinadas com Jair Messias Bolsonaro. Tá? Sobre isso que eu vim tirar hoje. E com a energia de Donald Trump que eu tô aqui. Podem esperar sanções? Ui! Vai sobrar pro rico, vai sobrar pro classe média, e pro pobre não vai sobrar nem migalha. Frutos. Todos os tipos de sanções. Vai vir lei Magnitsky? Vai vir lei Magnitsky. Para fulano, para esposas, para fulanos, para esposas, para todo mundo. Donald Trump não vai perder a guerra de salvar o país de uma ditadura. E ele sabe que a única forma que ele tem é enfiando sanções. Todos os tipos. Podem esperar. Escreva o que a cigana está dizendo. Questão de horas. Pouquíssimos dias. A Casa da Cruz e a Casa dos Livros. O fim para um começo. O fim. Casa da Cruz significa fim. Para quê? Para uma nova página, um novo começo. O que acontece quando você pega um novo livro? O desgovernante e seus aliados querem transformar o Brasil em cinzas. Mas a energia desse homem que eu tenho aqui não vai permitir. Mas antes disso, a gente vai sofrer. Porque as sanções virão sobre todos nós. E até, escutem o que esse cigano está dizendo, até que se saia o responsável, que eu não preciso dizer o nome, pela prisão domiciliar, etc e tal, de Jair Messias Bolsonaro, e até que se saia o presidente da República, as sanções não serão retiradas. E olha, vem mais coisa. Ontem, o desgovernante fez uma fala lá que eu não sei se eu dava risada ou se eu chorava, porque a hipocrisia é muito grande. Acabou para ele agora. Acabou para toda a oposição. Vai sobrar caca no ventilador para todo mundo, inclusive os inocentes, nós, pagando pelos pecadores, mas a gente vai ter que passar por essa. Só assim a nação vai despertar e se unir para a gente tomar. Porque não fiquem esperando apenas atitudes do Donald Trump. Façam a sua parte. Chega de hashtag. O Brasil só vai sobreviver se o povo deixar de ser covarde. Eu falo, me refiro ao povo em geral. Porque em qualquer outro país do mundo, se eles aumentarem uma taxa, o povo vai pra rua. Aqui, hashtag. Piadinhas. É possível que a gente fique sem Pix? É possível. É possível que a gente fique sem tudo que vai da bandeira americana? É possível. É possível que a economia chegue no colapso, no colapso, no colapso. Não é nem possível, é provável. Aí eles não vai ter jeito, vai ter que tirar o desgovernante. Vai ter que tirar o cabeça de ovo. Senão os incomodados que se mudem. Podem esperar chumbo grosso. Mexeram com o homem errado. Eles já sabiam. Isso tudo, digamos que foi um acordo entre Donald Trump e Bolsonaro. Eles jogaram a isca e fisgaram. Em breve serão os próximos capítulos. Bom, essa foi a nossa previsão de hoje. Eu quero que vocês entendam que, por mais que seja revoltante e a esquerda esteja comemorando, isso tudo
estava previsto e foi, digamos que, acordado entre Donald Trump e Bolsonaro para acontecer. É o único jeito de salvar a nossa terra. Ou seja, vai ter que piorar. Muito. Só para depois melhorar. É melhor piorar muito para melhorar do que isso aqui Venezuela. De vez, não é? Bom, não esquece, deixa o seu like. Sugestões para os vídeos para a semana que vem, tá bom? Eu deixo a todos vocês a minha bênção cigana, a proteção da nossa Mãe Santa Sara, nossa padroeira, que ela cubra cada um de vocês com o manto dela, que nosso Papai do Céu Todo-Poderoso e nosso Mestre Jesus estejam presentes na casa, na vida, no coração, nas atitudes de cada um de vocês. Excelente final de semana. Fiquem na luz, que haja luz. Beijo da cigana. Até a semana que vem, se Papai do Céu permitir e Santa Sara nos abençoar. Vamos acordar. Fiquem na luz.